dia. É um prazer estar nesse novo evento, Summit. Desde há muito tempo nós acompanhamos. Muito obrigado à Única, ao Etanol Summit, pelo convite. E, Fava, já vou começar respondendo a tua pergunta, uma frase muito clássica da medicina. Na medicina e no amor, nem nunca, nem jamais. E o ovo já foi o vilão. A ômega 3 já foi o herói, e a partir da semana que vem, nas nossas novas diretrizes, vai cair por terra essa grande expectativa de que o ômega 3 resolva as coisas, e as diretrizes da SBC vão mostrar que o ômega 3 não é aquilo que se fala, mas foi, sem dúvida, um dos grandes cases de mercado, talvez seja o nutracêutico mais prescrito, mais vendido no mundo. O Etanol Summit nos convidou, e aqui eu represento o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que já fez muitas pesquisas focadas em consúbitos, hábitos nutricionais, e também a Oráculo, a agência de conteúdo de comunicação qualificada, que participa junto do Dante Pazanese, junto com a Única, em várias pesquisas e várias ações focadas em consumo consciente, nutrição saudável e prevenção de doenças. Vamos falar aqui rapidamente sobre açúcar, calorias e obesidade, talvez o grande vilão. E por que ele é vilão? Porque há 35 anos ninguém se falava, há muitos anos ninguém se falava isso, porque o homem vivia 35 anos, ele não tinha doença cardiovascular, não tinha obesidade, não tinha diabetes, talvez tivesse um pouco de violência, mas a violência na floresta. Obesidade e o consumo dos alimentos, eu costumo comparar a matriusca, aquela boneca russa, onde um problema entra no outro e se imbricando de uma forma terrível, onde nós vamos ter que decupar essa matriusca e fazer ações educacionais, ações de saúde pública, de prevenção, para se ter efetivamente essas ações e reduzir a incidência das principais doenças que acometem a população nas cidades, no campo, nos países emergentes, no país em desenvolvimento. Já foi colocado aqui pelo nosso colega essa pesquisa do McKinsey, que colocou 14 ações efetivas que podem ser utilizadas em termos de prevenção de doenças cardiovasculares. Mas vejam vocês, no canto direito, a obesidade hoje impacta em gastos de saúde pública, em gastos governamentais, tão quanto cigarro e tão quanto os males decorrentes das armas. Mas será que existem ações? E no passado já se trabalhou muito em termos, já foi comentado aqui, sobre a taxação. Vejam vocês que a taxação, e já se falou também com relação a essa taxação do exemplo do México, ela não impacta diretamente e não tem uma grande efetividade. E vejam que algumas ações são efetivadas, e quando se fala que no Brasil pouco se faz, se nós comparamos o que se faz no Brasil nessas prevenções de doenças, vejam vocês que faltava somente a taxação. E aí, no Dante Pazanese, nós fomos estudar que impacto isso teria, e chegamos à conclusão que esse impacto estaria relacionado a uma ação mais direta. E como já foi colocado também, 2 anos depois, o que mostrou os cases do Chile, o que mostrou os cases do México, mostrou que investimento em saudabilidade, investimento em educação é muito melhor, e o consumo, depois daquele grande choque, se estabilizou e aumentou muito mais o consumo. E vários são os fatores relacionados do ponto de vista macroeconômico, social, cultural e hábitos das pessoas ao redor do país. Comparar consumo de alimentos com obesidade, comparar consumo de alimentos com fumo, comparar consumo de alimentos com álcool, não está de uma forma muito correta. São 2, 3, 4 variáveis que interagem de uma forma muito específica no conceito da medicina, porque não é essa a estratégia. Tornar um vilão, que é um nutriente, não é a mesma coisa que tornar um vilão um fumo, que realmente é um vilão. Então, são necessárias muitas ações. E a Oráculo, o Dante Pazanese e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu dirijo a área de nutrição, estabeleceram algumas ações e estratégias que seriam necessárias, e eu coloco, a gente pode discutir mais alongamente com vocês, que são projetos educacionais. A nossa população, juventude, idosos, trabalhadores, executivos, moradores das grandes cidades, precisam de estratégias, e eu elenquei algumas delas. E os nossos comunicadores, os profissionais de saúde, precisam conhecer também.
A Organização Mundial da Saúde já reuniu um painel de experts que colocou algumas ações que está à esquerda da tela de vocês, documentadas por evidências científicas muito bem embasadas, onde deveriam ser as ações focadas em prevenção dessas doenças crônicas. Agora, no Brasil, existem ações, eu já coloquei lá num fórum que nós tivemos em Brasília, numa consulta pública, que é a utilização, por que não, da capilaridade das sociedades médicas de nutrição. Um exemplo básico, cardiologistas, pediatras, ginecologistas, são em torno de 60 mil profissionais. Não tenho dúvida que em cada pequena cidade que exista no Brasil, nós teremos um desses 3 profissionais que pode ser usado como embaixador, como ferramenta, como alavanca de projetos educacionais, e o governo brasileiro não utiliza. Podem ser usados também no estímulo da atividade física, que foi colocado aqui. O Brasil, por incrível que pareça, quando se fala que nós estamos num grande problema, nós temos realidades muito boas que mostram que se nós utilizássemos tudo que existe em termos de associações, sociedades, nós poderíamos facilmente... Vejam vocês que a BIA, a ABIR, o Ministério da Saúde, e eu já disse isso no Ministério da Saúde, deve ter um galpão imenso de material científico produzido que eles não sabem a quem entregar. Se nos entregasse na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós teríamos condição de colocar esse material do Ministério da Saúde em toda a cidade brasileira, em todo consultório, em todo posto de saúde. A Oráculo já trabalhou esses conceitos, já fizemos algumas pesquisas, alguns grandes eventos que marcaram época. Eu coloco aqui um deles, que é analisar as novas fronteiras para os alimentos industrializados. João, não era na tua época, mas nós trabalhamos muito nesse aspecto, entendendo o que o profissional de saúde queria, o que ele gostaria e o que ele esperaria dos produtos que ele tem que indicar, ele tem que conduzir nas suas consultas de uma forma geral. Por meio do Dante Pazanese, também a Oráculo, fez uma grande pesquisa com apoio da BIA, onde nós entrevistamos na porta do Dante Pazanese 3.000 pacientes e interrogamos sobre hábitos, estilo de vida, consumos de sal, açúcar, gordura. E, mais especificamente, no açúcar, vejam vocês que grande parte desses pacientes não liam sequer o rótulo. E quando liam o rótulo, 92% dos pacientes B e C do Dante Pazanese, o principal item era validade. O segundo que eles acham que está no rótulo é o preço. O quarto é se tem alimentos integrais. Sal e açúcar estaria no quinto e no sexto item daqueles 20%, 30% que leem os rótulos. Essas atividades educacionais são as atividades necessárias. E a conclusão desse estudo é isso. A atividade física, como o Márcio fala e como eu sempre falo na Sociedade Brasileira de Cardiologia, está caindo muito incisivamente na população brasileira. Nós, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, defendemos 30 minutos, 5 vezes por semana, como um mínimo de atividade física que realmente impacta em trabalhos científicos na redução da doença cardiovascular. Fizemos também um grande evento junto com a BIA, e junto com a Única, vejo a foto aí embaixo da Elizabeth Farina, onde nós discutimos na ESPM como que deveria ser essa comunicação ao profissional de saúde. A indústria de alimentos, a própria mídia, de uma forma geral, sabe muito bem comunicar à pessoa no dia a dia. Mas, às vezes, é necessário mudar esse viés, entender como se comunica para aquele stakeholder, para aquela nutricionista, para aquele médico, que se torne um grande apóstolo em termos de nutrição saudável, em termos de redução da doença cardiovascular. Participei de um fórum em Veneza, onde se reuniu alguns 20 nutrólogos do mundo, e nós mandamos umas considerações, que são as elencadas no quadro mais azul, de como deve ser a estratégia em atendimento nutricional ao redor do mundo. E um dos aspectos importantes, que já foi tocado aqui de leve, foi o momento, já passou o momento das grandes orientações gerais e restritas, comuns a todos. Hoje, o mundo pede que as pessoas foquem no seu paciente, que entendam o seu paciente. Não vejo a possibilidade, por exemplo, de um médico trabalhar sem uma nutricionista no seu consultório. Não vejo a possibilidade de ações impressas e distribuídas para a população. No Dante Pazanese, nós temos muitas ações em grupo, e os nossos trabalhos científicos mostram, nas ações em grupo, a fixação do conhecimento é 40% maior nas ações individuais, porque o tempo de uma consulta é muito curto. Então,
O que eu gostaria de trazer para vocês é, existe uma história para contar? Sim. Existe uma nova história para contar? Sim. Entendendo que o vilão de hoje pode ser o mocinho de amanhã, entendendo que os hábitos impactam de uma forma muito contundente, e nós devemos conhecer os nossos pacientes, pessoas que nós conversamos, e o profissional de saúde, sem dúvida nenhuma, é um profissional que está presente no posto de saúde, no consultório, na mídia, na faculdade, e pode ser utilizado como forma de reduzir a doença cardiovascular, reduzir as doenças crônicas de uma forma geral. Muito obrigado.